Oi pessoal, vamos começar nossa live de hoje sobre gravidez. Ei Alessandra, ei Kézia, tudo bom? Depois vocês me contam se vocês estão escutando bem aí. Tá dando pra ouvir? Faz assim um joia pra eu saber que tá dando. Tá bom o som? Tá alto? Tá baixo? Tá ouvindo? Ai, que bom. Obrigada, gente. Obrigada. Então, bora começar. Então, vou falar de Boa noite, gente. Vou falar de um tema que eu gosto muito, né? Que é gravidez depois da cirurgia bariátrica. Tem muito mito, né, sobre isso. Algumas pessoas pensam que o paciente bariátrico não pode engravidar, né? Eu trabalho com isso há muitos anos. Então, já peguei muitos pacientes aterrorizados porque foram em outros profissionais e eles julgaram a pessoa, né? Você não poderia estar grávida, bariátrica, é um absurdo, tudo. E na verdade existem estudos já mostrando, né, sobre o acompanhamento, sobre a segurança, sobre quais efeitos adversos que podem acontecer, como manejar. E na verdade a paciente que sofre de obesidade, quando ela ainda está portadora de obesidade, ela tem mais dificuldade com os hormônios de conseguir engravidar. Então tem uma chance muito grande dessas pacientes ficarem grávidas depois. Muitas fazem cirurgia para engravidar. Então é muito frequente, né? 70%, 80% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica são mulheres em idade fértil. Então é muito comum que isso aconteça depois. Tenho muitas, inclusive, que planejam, fazem a cirurgia já planejando quando que vai ter filho, né? Então isso já é uma coisa que atrai até as pacientes do sexo feminino para a cirurgia bariátrica, porque muitas vezes é muito mais difícil e muito mais arriscado ter uma gravidez com obesidade, digamos assim, com uma doença junto, né? O nível de complicação é muito mais alto. Então, já existe muita coisa. Muito antigamente teve um trabalho de uns 20 anos atrás, uns 18, com aquela, mostrando complicações com a cirurgia bariátrica, mas foi com aquelas derivações biliopancreáticas. Então era uma cirurgia muito mal absortiva e a pessoa teve complicações. Esse estudo ficou um pouco famoso e acho que por isso talvez depois as pessoas ficaram com esse certo preconceito, mas não existe, não precisa ter preconceito. O que a gente sabe é que principalmente na parte nutricional tem que ter um cuidado maior, né? Na parte de suplementação. Então vamos começar falando assim, ganho de peso. O que é o esperado, né? Mais ou menos entre 9 e 12 quilos, que seria assim um ganho de peso esperado para um paciente com sobrepeso, que é mais ou menos quando a paciente bariátrica vai engravidar. Outro ponto importante é quando engravidar. Os estudos mostram que é importante que a paciente se programe para engravidar depois da cirurgia bariátrica. E o melhor momento para ela fazer isso é depois que o peso estabiliza. Então já perdeu o peso, chegou num peso e estabilizou aquele peso. Aí é um bom momento. Isso acontece mais ou menos entre 1 ano e meio e 2 anos. Então o ideal é que... Oi gente que tá chegando agora. É que a paciente se programe e faça um acompanhamento nutricional bem feito e que engravide nesse momento. Teve um estudo bem recente que um paciente de sleeve falou assim, avaliou assim, qual o melhor momento para a mulher engravidar depois da cirurgia, né? Então entre 1 ano e meio e 2 parece que é uma boa época, né? Assim, não tem risco de recidiva, o paciente já está num peso bem saudável, né? Então tem esse estudo mostrando isso, depois eu posso botar rapidinho nos stories para vocês pegarem a referência. Bom, aí já me perguntaram muito assim, qual é
o problema da paciente engravidar depois, logo depois, ou seja, antes de chegar na época certa, né? 1 ano e meio, 2 anos. Engravidou com 6 meses de cirurgia bariátrica. Os estudos mostram que nessa fase a paciente ainda está com uma dieta de muito baixa caloria, menos que 1.200, e isso pode ser prejudicial para o bebê no sentido de faltar energia mesmo, faltar suporte nutricional. Mas tem um estudo mostrando também que, mesmo ocorrendo isso e você manejando, as pacientes não tiveram complicações. A minha sugestão é que, se isso acontecer por um descuido, é que a pessoa corra no serviço para aumentar. E, na verdade, a gente tem que abrir mão de mais suplementos, né? De, inclusive, incluir mais carboidrato na dieta, porque o bebê ele é dependente da glicose da mãe. E o bebê é dependente de glicose. Então, na hora que falta glicose para a mãe, falta para o bebê. Nessa fase, a mãe ainda tá comendo pouco carboidrato porque não cabe. Então, já tive pacientes que por descuido, né, aconteceu de estarem grávidas no começo. E o que a gente deixa bem claro é que tem que correr para o serviço para a gente poder ajustar a alimentação e os suplementos. Agora vamos falar um pouquinho de suplemento. Eu vou falar tudo aí, depois vocês vão fazendo as perguntas. Bom, importante que antes está planejando engravidar, sonhou que pode ser que vai engravidar, aumenta o ácido fólico, né? A literatura da cirurgia bariátrica fala de 800 a 1.000 miligramas por dia, mas normalmente as pacientes tomam 5 miligramas, né? Na minha experiência, eles já vêm tomando essa quantidade prescrita pelo ginecologista, então isso já é uma rotina. E parece que a paciente tem que fazer uma reserva de ácido fólico antes de engravidar, então não adianta assim, não é que não adianta. O melhor é já estar tomando. Se você está pensando, quem sabe, um dia, você já começa a tomar, porque você já faz a reserva, porque o ácido fólico é importante para a formação do tubo neural do bebê, né? Previne malformações no tubo neural. Então, é muito importante. E não é uma vitamina tóxica, tá? Se tomar em grandes quantidades, não vai prejudicar nada. Na gravidez, o que a gente espera? Bom, no primeiro trimestre não é esperado um grande ganho de peso, porque o bebê pesa bem pouquinho, então nos primeiros 3 meses 1 quilo tá bom. E o que a gente faz é assim, engravidou, rapidamente faz o exame de sangue pra gente ver como que estão as dosagens das vitaminas nessa época, mas a paciente toma um polivitamínico, que é o dela, outro polivitamínico, que é o do bebê. Complexo B tem que aumentar, a gente coloca ferro, porque a demanda de ferro aumenta o sangue, a demanda de ferro vai ser maior. O cálcio, na verdade, no primeiro trimestre, a absorção de cálcio triplica. Então, muitas vezes eu consigo deixar só 1 no primeiro trimestre, depois eu passo para 2, se a paciente já ingerir cálcio na dieta. A gente prescreve um ômega mais, digamos assim, com uma dose menor, né? Um ômega específico para gestante. O ômega 3 ele é importante para a formação do sistema nervoso do bebê. Tem que suplementar, mas não pode ser aquela dose alta que o bariátrico toma. É uma dose menor, né? Quase que metade da dose, e é um ômega específico de gestante. O que mais? Coisas que eu sempre faço. Precisa tomar proteína, a gestante tem que comer entre 70 e 90 gramas de proteína, isso não é pouco. Então, eu prescrevo uma proteína normalmente, se não tiver muito enjoada, se tiver com dificuldade, a gente negocia. Mas se couber, eu uso suplementos sem sabor, sem corante, sem nada de aditivos, né? O mais puro possível. Para gestante eu não passo com sabor. A gente não sabe o efeito disso. Ei, Bruna! A gente não sabe o efeito disso no bebê, né? Principalmente no comecinho, quanto que passa e quanto que seria tóxico para o bebê. Então, eu evito isso. Bom, na suplementação, o que pode acontecer? O importante é que a paciente faça exame pelo menos a cada 3 meses. Isso vai, assim, um pouco fora da rotina, porque às vezes as grávidas fazem tipo 2, 3 exames a gravidez inteira, a bariátrica tem que fazer um pouco mais. Pontos fundamentais. Aquele teste de tolerância oral à glicose que normalmente a gestante faz para screening é assim, para detectar se existe ou não diabetes. Na paciente bariátrica, principalmente bypass, mas a recomendação também serve para o sleeve,
esse líquido cheio de açúcar pode causar o dumping, e esse dumping pode atrapalhar a gravidez, né? Botar em risco a gravidez, que a paciente pode passar muito mal, porque ela vai fazer uma hiperinsulinemia, vai fazer uma hiperglicemia, o contrário, uma hiperglicemia, uma hiperinsulinemia e depois uma hipo, vai ter um dumping e ela pode passar muito mal. Então, a recomendação dos estudos mais recentes, digamos 2017 para cá, é que não se utilize esse teste de tolerância oral à glicose com as bariátricas. É importante utilizar, por exemplo, a glicemia de jejum e uma glicemia pós-prandial, feita no mesmo dia, ou aquele monitor da glicemia que a gente coloca contínuo, ou fazer glicemia mais vezes. O screening muda, ainda não tem um padrão ouro, mas sabe-se que o teste de tolerância oral à glicose, ele não é indicado. Bom, o que mais que muda? Muito provavelmente, às vezes as pacientes têm que tomar ferro endovenoso se a ferritina estiver baixando, e eu tenho cuidado de sempre pedir um exame assim perto das 35, 36 semanas, porque às vezes a ferritina baixou muito e a paciente vai para o parto, vai perder sangue, então às vezes é bom repor antes, né? Vitaminas do complexo B tem que suplementar, B12 não pode baixar, está associada a maior dor no parto, então é importante, inclusive a formação do sistema nervoso do bebê, vitamina B1, isso tudo está relacionado a desenvolvimento de inteligência, parte cognitiva, o ômega, então a gestante ela tem que ter uma rotina mais organizada, né? Não é um grande problema que eu tenho excesso de ganho de peso, né? Ganhar peso demais durante a gravidez, mas pode acontecer. Eu já tive pacientes que eu tive que controlar a ingestão alimentar. Um outro ponto que eu acho muito importante falar, e assim, cada dia que passa eu fico mais preocupada com isso, com as hipoglicemias. Então, eu já tive uma dica assim, né? Quando for fazer o exame da paciente, pede exame de urina, porque no exame de urina, se tiver corpos cetônicos, você tem que aumentar a ingestão calórica, porque tá faltando glicose, né? Tem que aumentar carboidrato. Então, eu já tive pacientes que tiveram isso, ou seja, que não estavam consumindo o que precisava para ela e para o bebê, e fazer cetonúria. Os corpos cetônicos são tóxicos para o bebê, em excesso não pode. Então a gente teve que modificar a dieta para meio que compensar essas hipoglicemias que ela estava fazendo. A hipoglicemia já é comum no bariátrico, normalmente ele não sente nada, né? Não, muitas vezes sente e outras vezes não sente. Eu digo muitas vezes não porque eu acabei de avaliar um banco de dados do meu pós-doc, e os pacientes vão em jejum, comem um sanduíche de pão integral com frango, tomam uma água de coco, e a gente mede a glicemia, a insulina, e a gente mediu os hormônios intestinais, GLP-1, PYY, várias vezes, até 120 minutos. E muitas vezes eles fazem hipoglicemia sem sentir nada, no banco de dados tem, então alguns fazem glicemia de 35, 45, que é hipoglicemia. Uma gestante, por exemplo, não poderia passar por essa situação, ou não deveria. Então, ficar muito atenta a essas hipoglicemias, se a paciente queixar que está sentindo mais fome, porque a hiper e a hipoglicemia dão fome, se a paciente não está se sentindo fraca, né? Então, muitas vezes na gestação a gente tem mesmo que fracionar os carboidratos e aumentar um pouco. Aí a dica fica assim, usa carboidrato de baixo índice glicêmico, porque ganha menos peso, né? O que mais? Bom, das vitaminas acho que eu falei tudo. O que muda, na verdade, é que o polivitamínico você dobra, o complexo B você inclui, e não deve usar proteína com sabor, né? Principalmente se for sabor artificial. Algumas pessoas gostam de incluir probiótico na gestação, eu coloco só se tiver indicação mesmo. Tem alguns suplementos americanos muito bons que já vem com probiótico, mas isso depende do caso, se cabe na rotina da paciente. Ei, Fabiana. Então, aí agora eu vou esperar vocês mandarem algumas perguntas. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Amamentação. Bom, não é um grande problema, mas na verdade, a amamentação, a demanda calórica é maior. Então, uma gestante, depois do terceiro mês, ela precisa de mais 300 calorias por dia.
300 calorias, gente, não é muito. É tipo assim, um pãozinho com manteiga e queijo, uma fruta pequena. Então, não é assim, tipo, comer muito. Quando a fome aumentar a hipoglicemia, eu vou falar, peraí. Então, aumenta o consumo energético na gravidez. Na gestação, na gravidez. Na amamentação, o aumento de gasto para amamentação é de 500 calorias, é maior. Então, é uma fase, realmente, você tem que estimular mais líquido, é uma fase que tem que colocar mais carboidrato, né, para a pessoa produzir leite, que é o objetivo naquele momento que é mais emergente. Se você se ela precisar perder peso, um pouquinho de paciência, porque vai aumentar a demanda calórica, a pessoa vai ficar mais ocupada, porque vai passar o dia inteiro amamentando, andando, então já vai se movimentar muito mais. E espera um pouquinho, depois perde aquele restinho de peso, assim, aqueles 2, 3 quilos que todo mundo fica um pouquinho acima e depois perde. Não é nada, assim, muito cabeludo, né? Muito difícil. Então, fome aumentada também pode ser, tem grávidas que tem mais fome, né? Então, isso é muito difícil dizer que é hipoglicemia. Mas o que eu quero passar, assim, a informação, digamos, meio que salientar, que é muito importante ficar atento à hipoglicemia, que se acontece na gestante, ela pode prejudicar o bebê. Então, se teve fome, tem que dar uma olhada, tem que olhar, fazer um recordatório mesmo, né? Olhar tudo que comeu, se por acaso ela fez uma refeição cheia de carboidrato, né? E depois ela sentiu mal, suou frio, né? Teve mais fome, aí pode ser uma hipoglicemia. Aí você controla com a alimentação. Controla como? Controla dando refeições mistas, né? Refeições com carboidrato, gordura, proteína, usando carboidrato com fibra. Né? Em vez de fazer assim um pão com manteiga, coloca assim pão integral com um pouquinho de azeite e um pedaço de queijo. Você tem o pão integral tem fibra, o azeite é gordura e o queijo é proteína. O objetivo é o quê? Atrapalhar o trânsito digestivo, fazer ele ficar lento, para a pessoa não absorver rápido, não ter aquele aumento da glicemia. Então, isso é quase que uma estratégia boa até para a própria gestante. Então, mexer nisso não é uma coisa que vai muito contra, né, já o normal. Então, na dúvida, é melhor você deixar a alimentação, refeições mistas para você evitar a hipoglicemia. Um outro problema da pessoa engravidar ainda no primeiro ano de pós-operatório, já passei por isso várias vezes, é que você não tem parâmetro para avaliar ganho de peso gestacional, porque a paciente está perdendo peso e o bebê está crescendo. Então, é um quebra-cabeça. O que a gente faz é pedir para ir mais vezes no ginecologista e faz mais ecografia para olhar o tamanho do bebê. Então, eles têm um percentil do bebê, ver se está crescendo bem. Gente, se não estiver crescendo bem, tem que aumentar o consumo calórico da gestante, né? Tem que fornecer energia, proteína, né, para o bebê crescer. Se não estiver crescendo, tem que voltar no nutricionista, fala, não cresceu esse mês, né? Porque provavelmente se for alguma coisa médica, o médico vai fazer, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Se for nutricional, né, é com a gente. Bom, daí na amamentação é importante focar que precisa aumentar carboidrato, né? Esse mito assim de que é cuscuz, é curau, que aumenta o leite, assim vai, é porque é carboidrato. Carboidrato é energia e ajuda na produção de leite. Então, e beber bastante líquido. Isso é importante. Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas. Pode mandar mais perguntas, gente, se vocês quiserem. Aí, se for falar uma dica, assim, para paciente que quer engravidar, o que eu fico mais, assim, preocupada é, assim, como engravidou, sabe? Então, se a pessoa opera e já tem na cabeça que quer ter um filho, não larga o suplemento, né? Porque você pode engravidar no momento que você vai estar fraca, né? Então, é melhor você prevenir. Fica tipo Caxias, né? Aí na hora que vier o bebê você tá protegida. Eu fico muito mais tranquila. Você pega a paciente que tá tomando tudo e engravidou, você já aquele comecinho da gravidez que você tem risco de ter um monte de deficiência nutricional, você já não vai ter naquela paciente, né? Eu só vou ajustar os suplementos e a paciente vai ficar bem. O que mais? Kefir pode? Ai, eu sou meio quadradinha. Poder pode, assim, é bom, sabe? Mas o kefir, a minha opinião é essa, né? Assim,
técnica, mas assim, não sou uma grande estudiosa do kefir, mas quando eu penso nisso, em nutrição, na hora que você faz aquele kefir caseiro, você não controla muito o tipo de bichinho que está crescendo, né? Cresceram muitos bichinhos. Aí eu vou chegar no ponto importante. Aí você não controlou muito, né? É muito provável que tenha muitos bichinhos bons, mas vamos supor que cresceu um bichinho que não é bom. A gestante, ela já é, por si só, ela é uma pessoa imunossuprimida, né? A gestante, né? Eu já fiquei grávida, peguei muitas gripes. Então, a gente já fica suscetível. Se eu pudesse fazer uma sugestão para essa paciente, ou passaria um probiótico que a gente controla quais bichinhos que tem, ou uma bebida que a gente também é feita já, né, controlada, aquele tanto de bichinho que cresce lá. Não que eu acho que seja ruim, mas se pedisse pra mim, assim, se um paciente perguntasse pra mim, eu ia ficar um pouco aflita. Porque vai que cresceu algum bichinho que não era bom, né? E a paciente tem menos defesa. A parte da imunidade da gestante bariátrica é um ponto que tem que olhar, né? Então tem que olhar zinco, tem que tomar ômega, tem que cuidar mesmo. Não é assim que gestante vida normal, porque pode fazer tudo, porque ficou gestante, a mulher é super power. Eu não sou muito adepta a isso. Acho que gestação é uma fase maravilhosa da mulher, linda, mas a mulher tem que ter alguns cuidados, né? Alimentação, não comer salada crua fora de casa, tem risco de contaminação, você está imunossuprimida, já pensou se você tem uma toxoinfecção, vai ser difícil tratar, essas coisas todas. Quase nenhum remédio pode, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tô com dó, mas eu acho que o kefir, se me perguntasse assim, eu ia ficar um pouco aflita. O que mais? Uma lista de comidas que não podem. Não lista, assim, eu peço para evitar de comer fora de casa. Aí o pessoal me pede muito sushi, que dá vontade mesmo, gente, vou falar. Aí tem que ter muita certeza de que aquele restaurante que você tá indo, ele é um restaurante que lá toma muito cuidado com toxinfecção, né? Que é um restaurante bom. Não dá pra ir em self-service de sushi, self-service de salada, porque o risco de você comer uma comida contaminada é muito grande. E a grávida já é imunossuprimida e a grávida bariátrica é mais imunossuprimida. Então, o que mais que não pode? Carne mal cozida, né? Principalmente carne de porco, né? Queijo que não seja aqueles queijos que tem um selinho que foram inspecionados, né? Porque tudo isso pode transmitir doença que vai prejudicar a gravidez. O que mais? Gravidez com abdominoplastia. O problema é quando existe uma coisa que chama aplicatura do músculo abdominal. Então, na hora que vai fazer a cirurgia plástica, às vezes o cirurgião plástico aperta muito, faz aquela aplicatura aqui e aperta muito. A gravidez, ela meio que parece assim, mimetiza aquela situação onde a gente ganha gordura abdominal, vai aumentar a gordura aqui. Se ele apertou muito, se for uma aplicatura forte, aí pode causar um certo desconforto, porque na hora da barriga crescer, né, ela tem aquela dificuldade da musculatura mesmo. Não é que é perigoso, mas talvez seja um fator que vai criar mais incômodo para a mulher, né? Então, isso, gente, já é um problema para a mulher mesmo. Sei que é difícil, às vezes faz a cirurgia do abdômen e não planejou e depois engravidou, né? Então, é uma coisa que vai ter que lidar com isso, né? Até porque tem pessoas que engravidaram e fizeram também cirurgia no abdômen. Então, perigoso é isso, assim, talvez seja um fator que complica um pouco, aumenta a pressão intraabdominal com a parede do abdômen muito apertada. É isso. Então, se quer fazer uma cirurgia, aí tem que pedir para o cirurgião não apertar muito, não fazer essa aplicatura muito fechada, porque parece que isso vai criar mais incômodo. Perigoso a gravidez? Não, assim, a natureza, gente, a natureza é sábia, né? Assim, a natureza é perfeita. O corpo vai arrumar um jeito de acomodar o bebê, mas eu acho que a gestante vai ficar um pouco mais incômodo, né? Nunca li nada que tenha falado que isso prejudicou a gravidez, até porque isso é uma coisa muito nova, né? A gente fala, por exemplo, para controlar essa aplicatura,
para se mais tarde o paciente ganhar uns 2, 3, 4 quilos, vamos supor, e se tiver muito apertado, às vezes o paciente fica com refluxo, sabe? Fica sentindo mal. Então, a grávida também pode ter esses mesmos efeitos. Eu acho que é mais uma consequência, assim, para o bem-estar da gestante do que propriamente prejudicar a gravidez. O que mais vocês querem saber? Não, então, ele vai se acomodar lá dentro, né? Talvez a mãe que fique um pouco, assim, meio sem espaço, né? Obrigada, gente, obrigada. Deixa eu pensar o que mais que eu vou falar de gravidez. Bom, isso é muito com o médico, né? Mas normalmente exercício tem que esperar os três primeiros meses. Tem pessoas que já estão fazendo e o médico deixa. Eu também não vou contra o médico, mas normalmente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a atividade física. Pimenta? Não, pimenta é um irritante, pode ser um irritante gástrico, né? Se tiver muita azia, tem uma fase da gravidez que dá muita azia. Isso pode piorar um pouco, mas tem grávidas que se sentem bem. Que é termogênico, para falar que sabe que é termogênico, mas é muito pouquinho, né, gente? Não, se gostar, não acho que usar esse tipo de tempero vai atrapalhar. 7 gestações? Ah, foi você? Foi você! Ah, então... Menina, 5 filhos depois da cirurgia bariátrica. Eu tenho outra que teve gêmeos já, que depois do gêmeo já teve mais um, então teve 3. Mas acho que você é a campeã, que ela teve 5 gestações, gente, depois da cirurgia bariátrica. Se você vê ela segurando o bebê, ela tem muita habilidade. Ela pega o bebê assim, ela vira o bebê. É uma mãezona, né? Então, tem muita gente que fica com medo de não amamentar, e isso é um pouco mito, né? Eu acho que a paciente que acompanha bem, que toma suplementos, que come bem, não tem problema com a amamentação. Não são todas que têm. Eu tenho uma outra paciente que já teve 3 filhos e ela amamentou os 3 filhos. E amamentou muito. Amamentou mais que eu. Então, é um pouco mito isso. O que mais vocês querem saber? Um problema muito comum na gravidez é a constipação, né? Mas isso é em todas, não é só na bariátrica. E aí existem muitas fibras no mercado que a gente usa, né? Então, água de ameixa, deixar a ameixa de molho à noite na água, dentro da geladeira para não estragar. Aí de manhã você come a ameixa, bebe a água, é uma estratégia, pode bater com uma mão, fazer uma dieta assim, um pouco mais laxante. Mas vamos ser honestos, dieta laxante todo dia tem hora que cansa também, né? Então assim, tem que variar e coloca depois uma fibra, vai dando opção pro paciente. Ser obrigada, todo dia tem que comer mamão com ameixa, vira aquele ritual. Quando a pessoa não gosta, eu acho que é um pouco penoso. Fico com pena. O que mais? Controle de carboidrato? Pois não acho que deve fazer um controle. Eu acho que tem que ter uma pessoa, tem que ter um nutricionista para calcular, né? Distribuir. Então, assim, igual eu fico sempre falando, distribuir a proteína o dia inteiro, todas as refeições tem que ter proteína. Talvez com a gestante a pessoa que está amamentando, a mãe que está amamentando, também tenha que dividir o carboidrato. Que na hora que falta carboidrato para você, o seu corpo não vai fazer leite, entendeu? Então tem que sobrar. Então tem que dividir. Não é para enfiar o pé na jaca e comer um monte de carboidrato o dia inteiro também, que isso a pessoa vai ganhar peso, né? Não é bem assim. Mas é uma época, porque eu sempre, quando eu posso, eu reduzo um pouco os carboidratos para os pacientes bariátricos para conseguir aumentar a proteína e deixar ele menos dependente daquele tanto de suplemento. Mas na gestante, na pessoa que está amamentando, eu não posso fazer isso, porque eles precisam de carboidrato. Então não dá mais para ter aquele café da manhã, tipo ovo cozido, ovo mexido, uma fruta e queijo, né? Tem que colocar um pão integral. Aí no meio da manhã você tem que colocar, se colocar uma fruta, coloca uma aveia para baixar o índice glicêmico. No almoço não dá para comer só salada e carne, tem que colocar um pouquinho de arroz integral, não precisa ser muito. Ou batata doce, ou um pouco de macarrão. Então, nas refeições tem que ter fonte de energia para formar o leite, né? Porque você tem que formar a comida do seu bebê. Então, se não tiver açúcar, glicose, que é o que vira carboidrato que vira glicose, você não vai formar
o leite, né? Então, talvez não seja a melhor época para restringir muito, mas não é para comer muito. Se controle for assim, deixar bem adequado, aí é sim. Agora, se controle for restrição de carboidrato, eu acho que não é a melhor fase, é melhor passar a amamentação. Qual que eu indico? Então, Mirella, se for, hoje nossa live é sobre gestação. Então, eu tô falando de suplementos na gestação. Eu não entendi assim se você quer da cirurgia mesmo ou se é na gestação. Mas, quando é na gestação, a gente passa um polivitamínico que supra 100% das recomendações. E aí tem várias marcas hoje. Tem Centrum, tem Quelatus Bari, tem Baristar, tem Fusion, né? E tem aqueles americanos, os suplementos americanos que tem uma dose maior dessas vitaminas, que é, assim, digamos, melhor para paciente. E tem um outro polivitamínico que é para o bebê, que aí a gente usa um polivitamínico mais específico para gestante, do tipo Materna, Natelle, né? Uso esses dois. Deixa eu voltar. O que mais que eu indico? Então, aí cálcio, a gente usa cálcio na forma de citrato, a gente usa ômega mais a metade da dose, né? Normalmente 400 miligramas, 500 no máximo, mas existe no mercado já pronto para gestante, chama ômega mater, né? Tem dois, mas o que mais usa é o ômega mater. E tem que usar ferro, né? Então tem que usar Neutrofer, Fisiogen, tem que usar algum tipo de ferro nas gestantes, porque pode ter anemia, muito frequente baixar porque a demanda é muito mais acelerada, né, de consumo de ferro. Então, glutamina, em gestante eu não uso, porque não tem estudo controlado, eu não sei qual vai ser o efeito, né, então eu acho que é melhor esperar. Eu uso a proteína sem sabor e probiótico só se precisar. Tem muita gente que fala bem do uso de probiótico na gestação. Eu uso só se tiver indicação mesmo, que a paciente já toma bastante coisa. E vitaminas do complexo B. Não precisa pedir desculpa, não. Então, aí eu falei da gestação, né? Se não for gestante, então a gente usa um polivitamínico, a gente usa ferro, a gente usa cálcio, a gente usa ômega, mas não é consenso, o ômega não é consenso, tá? O resto é B12 e B1, né? Que hoje a gente já usa até via oral. Então, são os que a gente usa de rotina e a proteína. Depois eu vou deixar a caixinha para vocês, quem eu não respondi ou que lembrou de uma dúvida que eu não falei, aí vocês podem perguntar. O que mais? Obrigada, gente. Camila, eu não sei se você tá grávida, porque se você tá grávida, você tem que usar o ômega de grávida, né? Que o ômega de grávida é só 1 por dia, que é o ômega mater. Então, ei, tudo bom, Patrícia? Eu falei da hipoglicemia, risco pro bebê, eu falei isso. Então, eu falei que tem que controlar, né? Tem os sintomas, tem que ficar atento, o risco é maior de ter hipoglicemia. Então, eu já falo com você, Camila. Aí, o risco é maior, Patrícia, de ter hipoglicemia durante a gestação. Tem que controlar a alimentação, tem que fazer aquelas refeições mistas, né? Com carboidrato integral, um pouquinho de gordura e proteína para evitar as hipoglicemias. Não dá para fazer lanche só pão, comer doce, porque pode ter hipoglicemia depois. Que mais? Não pode ficar muito tempo sem comer. E isso acaba porque dá hipoglicemia no bebê. Não que vai dar uma hipoglicemia reativa, né? Porque a bariátrica ela faz uma hipoglicemia depois da refeição. O risco para o bebê é essa redução da glicemia. O bebê precisa de glicose. Quando falta para a mãe, falta para o bebê. Então, é um risco. Qual seria uma possível complicação disso? O bebê crescer um pouco menos do esperado, né? Eu tive uma paciente que teve um comecinho disso, ela teve os sintomas, eu tratei, pedi um exame, vi que estava ficando baixo, aumentei e ficou fazendo a ecografia mensal e o bebê voltou a crescer e nasceu bem, nasceu peso bom. Camila, se você tá grávida, tem que tomar o ômega de gestante, né? O que eu tô lembrando agora tem 2, mas o que eu tô lembrando agora rápido é o ômega mater. Mas se você digita no Google ômega mater, aparece as duas marcas. Eu não vou lembrar agora a outra. A outra é uma caixinha com rosa, né?
Vontade de comer doce, o que eu sugiro durante a gestação? Eu acho que tem que controlar a quantidade de proteína. Tem que ter alguns artifícios, né? Às vezes come um pedacinho de doce, por exemplo, assim, uma goiabada com menos açúcar com um pedaço de queijo. Não é a pessoa ficar proibida, assim, de comer doce sempre, né? Ainda mais você, quinto filho, né? Amamentando, então, às vezes, porque não dá para usar muito suplemento, né? Se eu for falar para gestante, para paciente bariátrica, eu podia dar várias dicas de suplementos fitoterápicos que diminuem a vontade de comer doce, mas para você eu não posso. Então, fruta desidratada é calórico, pode, mas é pouco, né? Tipo 2, 3 ameixas secas, 2 damascos, não sei se isso vai te saciar. O que pra mim funciona bem é tomar o suplemento de proteína. Na hora que eu tenho vontade de comer doce, eu tomo o suplemento de proteína. Dever de casa. Aí depois, assim, agora como um pedacinho de goiabada com queijo. Eu vou e como, porque a proteína dá uma saciedade. Talvez comer um alimento proteico primeiro, eu sei que não é o que você está desejando, mas mais como um artifício para depois, quando você for comer um doce ou um carboidrato, você comer um pouco menos. Porque na gestante não tem muitos suplementos que dá para usar, não pode tomar remédio, né? Então, é difícil mesmo. Eu passei por isso também. Eu tinha vontade de comer pão de mel. 3 horas da tarde, com leite ninho. Aí comia, mas gente, eu não comia um pouco, assim, eu comia uns 5 pães de mel. Eu tomava um copo de leite. Depois eu tinha leite, assim, até o outro dia, né? Então, assim, você vê que como depende da alimentação, né? Dava esse horário, minha boca enchendo d'água. Até hoje enche um pouco, mas nunca mais eu comi pão de mel. Comi tudo que eu precisava na gravidez. Também foi só na primeira, na segunda eu não tive isso. Então, é amanhã que você tem, né? Então, que bom. Foi você que contou pro seu marido agora, não foi? Então, fruta seca ajuda, mas eu não acho que resolve totalmente, né? Porque é calórico também. Mas assim, aquelas bananinhas desidratadas me ajudam, né? Quando eu tenho vontade. Aí, vamos supor, um picolé de limão tem 70 calorias, não vai atrapalhar, é legal, é gostoso, fica bom. Então, se for um doce de baixa caloria, assim, dá. Agora, se tiver tendo hipoglicemia, não pode comer isso puro, né? Sozinho, tem que comer um pedaço de queijo, tomar um picolé, para você meio que atrapalhar a absorção da glicose. É esse mesmo, Proepagesta, é esse. Porque acaba que, assim, onde eu moro é muito mais comum o ômega mater, então é bem comum a gente prescrever. Que mais? Mais perguntas de gestante. Bioquímica de gestante tem uma fase assim, lá pro 6º mês já tem uma hemodiluição que a gente fala, né? Então o sangue aumentou muito e aí as coisas ficam um pouquinho diluídas lá, porque ele teve que aumentar de volume. Então não é o mesmo parâmetro que vem lá do laboratório que vocês vão olhar. Tem os parâmetros de gestante, esse a gente segue mesmo. A gente não deixa a ferritina muito baixa, a gente não deixa a B12 muito baixa. Mas eu tenho observado assim que as pacientes vão bem com aquela B12 oral, né, com a citoneurinha oral. Então, a gente faz a injeção só em caso de necessidade mesmo, porque são coisas invasivas. Na gestante a gente faz só se precisa mesmo. O que mais? Mais perguntas? E conta você que tá com 5. Como você dá conta, mulher? Conta aí. Acho que um vai te ajudando, né? O outro também. Deixa eu ver se teve alguma que eu não respondi. Beber bastante água, precisa. Evitar suco. Aí vamos falar assim, controlar ganho de peso na gestação, né? Evitar biscoitinho, petisco, essas coisas que a gente come um pouco sem controle. Evitar industrializado aumenta 20% o consumo calórico. Evitar comer vendo televisão, mexendo no celular, também aumenta o consumo calórico. Estudos com pacientes que sofrem de obesidade e alimentação organizada, quando aumentou os carboidratos de baixo índice glicêmico, pão integral, batata doce,
Não só batata doce que vai cansando. Arroz integral, macarrão integral, as pessoas ganharam menos peso, né? Então, algumas vezes a gente tem que controlar o peso mesmo. Tem que ficar muito atenta às hipoglicemias, porque dá fome, às vezes a paciente come mais e nem é porque ela tá fugindo da dieta, porque ela não quer fazer, é porque ela sente mal mesmo. Então, tem uma coisa que controla muito a hipoglicemia, que é maisena crua, sem ser cozida. Tem um trabalho que fala sobre isso. Então, às vezes, colocar um pouquinho ajuda. Então, já tem gente ajudando, né, pra você assistir a live. Bonitinho demais. Restrição de barrinha de proteína. Uai, Patrícia, eu não... Se for assim pra comer de vez em quando, eu não tiraria, sabe? Que se for uma coisa que te tira vontade de comer doce, é melhor você comer um doce com 11 ou 15 gramas de proteína do que você comer um bombom. Então, se for uma coisa assim, não vai ser uma coisa todo dia, mas dá pra colocar. Tem algumas, maisena mesmo. Tem algumas barrinhas hoje que são sem açúcar, aquela Exceed Low GI, que não tem açúcar. Tem umas marcas que tá saindo muita coisa no mercado e isso eu acho que dá pra usar. Saiu da Essential, a barrinha da Essential, a composição é maravilhosa. Eu confesso que eu provei, não achei tão gostosão assim. Eu gostei mais da branca do que da preta. A preta eu achei muito dura de comer. Eu não tenho aflição de comer coisa muito dura. Eu acho que vai quebrar meu dente. Então eu não consegui comer a preta, de chocolate preto. Eu comi só a branca. Achei gostosa, mas assim, não amei, né? Aquela grego, tem outras que são mais gostosas, mas tem algumas que tem açúcar. Que mais? Iogurte proteico eu uso demais, né? Eu gosto, porque a iogurte, né, já tem proteína. Pra quem gosta, quem não tem intolerância, eu acho, assim, um mundo, porque cada dia sai um diferente. Eu adoro, porque aí eu vou experimentando e cada vez eu vou passando coisa diferente pros pacientes. Qual eu recomendo? Eu tô na fase daquele Iopro, mas não é o iogurte mesmo, é aquele de bebê, que tem de banana, chocolate e coco. De coco é maravilhoso, né? Eu espero não enjoar, porque eu já tô, na 3ª semana que eu tô tomando. Eu gosto muito. Depois eu posso deixar nos stories assim, eu não quero fazer propaganda, porque eu não sou disso, né? E também não é meu papel. Mas deixar umas opções assim... Tem o Dânio, que é antigo, eu gosto. Tem aquele verde campo, que tem 14 gramas. Tem um de 21, eu gosto. Tem um que chama X-Protein também, que é gostoso. Eu falo pro paciente comprar um de cada e ir experimentando. Porque hoje, graças a Deus, tem muitos no mercado. Tem um que é de uma vaquinha novo, eu comprei, é gostoso. Mas eu não vou saber falar o nome agora. O que mais? O natural integral ou desnatado. Com mel, se você não tiver hipoglicemia, né? Se não tiver risco de hipoglicemia, um pouquinho de mel pode ficar gostoso. Pode ser o integral, né? Até porque a gordura dá mais saciedade. Se for, por exemplo, prevenindo um dumping ou uma hipoglicemia, o integral é bom que tenha a gordura do leite, né? Não precisa ser tudo desnatado e nem light. Ei, Denise, um beijo, tô com saudade de você. Eu vi que você fez exame de sangue, aí eu tô te esperando. Tá lá, a bioimpedância pronta e eu lá te esperando. Pra gente deixar você 100%. Mais 100%, que você já tá 100%. Então é isso, gente. Mais perguntas? Deixa eu ver se teve alguma mais alguma outra que não responde. Então, iogurte eu gosto. O que mais que eu gosto de lanche? Um pouco de castanha, às vezes. Eu não sou contra, mas tem que medir a porção, que é calórico, né? Então, aí assim que sair, você manda mensagem pra mim, que a gente combina, tá bom? Pra eu deixar um espaço bem grande, assim, pra você, pra gente conversar. Que mais pra gestante? Falei, beber água, cuidar da atividade física. Acho que gestante não tem que ser super mulher. Isso é uma coisa que eu sempre falo com as minhas pacientes. E que eu aprendi, né? Na verdade, não é porque eu sempre pensei assim, eu aprendi. Então é isso, gente. Adorei. Vou deixar umas dicas aí se vocês quiserem de iogurte proteico. Eu deixo nos stories, né? Que aí, assim, eu não gosto de ficar fazendo propaganda. Não posso, aliás, né? Mas eu posso dar algumas opções. Eu deixo nos stories mostrando quais são bons, quais barrinhas são boas. Tem muitas já no mercado. Boas, assim, que eu falo de qualidade, tá? Porque
Tem assim umas que são gostosas, mas não são tão boas em termos nutricionais, e tem as que são boas. É prático, mas eu acho que usar todo dia às vezes enjoa. Que mais? Uma coisa que eu não respondi. Os benefícios do kefir? Então, o kefir é um probiótico, né? Aí, assim, se tiver indicação, tem que ser um kefir feito de forma muito controlada para não crescer bactérias que não são aquelas que a gente espera que cresçam. E o uso de probióticos melhora a imunidade, melhora o sistema digestivo. Dizem que para gestantes tem alguns estudos mostrando que para gestantes é uma coisa muito boa. Mas você pode usar kombucha, o iogurte em si, ele é um probiótico, o queijo cottage é um probiótico, então assim, nem sempre você precisa só do kefir, né? Então tem outras coisas que você pode usar também. Obrigada. É isso, gente, adorei. Vamos pensar agora na próxima, o que nós vamos falar na próxima. Depois vocês mandam dicas pra mim, pra eu preparar. Fiquei muito querendo falar de dumping também, hipoglicemia reativa, que eu acho que dá muita dúvida. Pensei em falar de sarcopenia já, que é deficiência de proteína. Depois eu vou deixar lá uma enquete para vocês me dizerem o que vocês querem que eu fale aqui, tá bom? Eu vou deixar, como sempre eu vou deixar a figurinha para vocês mandarem. Obrigada, Lena, para vocês mandarem perguntas, tá bom? Combinado? Um beijo. Obrigada a todo mundo que assistiu. Até mais.